Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez, com prazer, estamos aqui para falar a palavra de Deus aos corações daqueles que procuram uma palavra de conforto, de ânimo, no canal Grama Cristã. Hoje quero fazer uso de 2 versículos na Epístola do Apóstolo Pedro, no capítulo 5, versos 10 e 11. Eu vou ler de forma estendida. Primeiro eu vou ler o normal, né? Está escrito: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou de sua eterna glória, a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. De forma expandida, tá? Com mais palavras de significado. E o Deus de toda graça, aquele que ama sem limites, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido ou sofrido um pouco de tempo, Ele mesmo vos aperfeiçoará, ou seja, restaurará, confirmará, ou seja, sustentará, fortificará, ou seja, concederá forças, e fortalecerá, ou seja, porá sobre firmes alicerces, em verdadeira segurança, estabelecerá, vos tornará inabaláveis. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Graças a Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. Palavras, como eu disse, de Pedro. Nós não sabemos quantos anos Pedro tinha quando começou a seguir Jesus. Mas ele não devia ser muito novo. Haja vista que algumas características nos evangelhos em Atos dos Apóstolos nos faz pensar assim, né? Sabemos que Pedro era casado, porque fomos informados que Jesus curou a sogra dele. Alguns brincalhões vão dizer que foi por isso que Pedro negou Jesus, porque este tinha curado a sogra dele. Mas isso é brincadeira, né? Pedro também fomos informados pelos evangelhos que quando Jesus ressuscitou e Pedro e João correram para o sepulcro, Pedro saiu na frente, mas depois foi ultrapassado por João. Provavelmente porque João era mais novo, tinha mais fôlego que Pedro, que já tinha uma certa idade. E também porque Pedro foi o líder da igreja nascente, da igreja primitiva, e eles não dariam a liderança de uma igreja para alguém neófito, né? Alguém novo, mas sim ao que era mais experiente. Fato é que a caminhada de Pedro começa na sua chamada, quando Jesus o chama, e vai terminar quando ele é martirizado, crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, né? Ela nos conta isso, e isso deve ser um jeito muito ruim de morrer. Se a crucificação já era terrível, imagine então ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro morreu no ano 67 depois de Cristo, quando ele tinha entre 60 e 70 anos de idade. Esse mesmo Pedro, né, que está animando os seus leitores, foi cabeça dura para entender as coisas de Deus, o evangelho do reino, o evangelho de Jesus. Jesus poderia sim ter escolhido alguém mais fácil de lidar que Pedro, né? Pedro já andava com Jesus, mas ainda não o seguia como seu discípulo. Isso foi acontecer apenas após a pesca maravilhosa, onde Jesus realizou um milagre ali, né? Quando Pedro lançou as redes, vindo muitos peixes, e ali Pedro finalmente entendeu que ele estava diante do divino, né? Diante de alguém que não era sobre-humano, né? Pedro é o que mais fala de todos os 12 apóstolos. Se você pegar a fala dos outros 11, não dá as falas de Pedro. Então Pedro é o mais falador, é o mais sanguíneo, é o que mais fala, e também talvez seja por isso que é o que é mais repreendido, é o que mais toma bordoada da parte de Jesus, porque do muito falar
você acaba falando que não deve. E isso se tornou verdade na vida de Pedro, né? Pedro também, depois da descida do Espírito Santo, se tornou um líder, né? E por conta das suas raízes judaicas, foi difícil Deus o convencer, ou seja, Deus precisou o convencer de que os gentios eram tão aptos para receber a graça de Deus como os judeus. E numa certa feita, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo, porque o próprio Paulo diz, ele era repreensível, ou seja, foi digno de repreensão. Este era Pedro, né? E posso dizer a verdade, todos nós somos um pouco como Pedro. Pedro já passou muita coisa. Pedro tem histórias para contar, tem experiências para contar, inúmeras. Ele foi um dos 3 que viram a Jesus transfigurado no Monte da Transfiguração, né? Teve o privilégio de ver Jesus em glória, de ver Moisés e Elias e de falar pelos cotovelos nesta ocasião também. Pedro então tem histórias para contar, assim como nós também temos que ter. A vida cristã não é como muitos sugerem, alguns dizem, você vê nos canais de TV ou nas estações de rádio. A vida não é uma vida onde vivemos de vento em polpa, navegamos em mar de almirante, sem nenhuma nuvem no céu, tudo na mais perfeita ordem. A vida cristã não é assim. O nosso barquinho é fraco, nossa casca é fraca, né? E no mar em que nós navegamos é um mar muitas vezes agitado. O vento sopra contra a embarcação e não a favor dela. Ondas se agigantam, tempestades desabam do nada e de repente você se vê sem rumo, sem direção, sem bússola, sem nada, né? Essa é a vida cristã. Mas nós temos uma certeza: apesar do nosso barquinho ser frágil, nós temos um excelente capitão. Nós temos um capitão que nos guia e nós podemos dizer, como Martinho Lutero disse certa vez, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. É isso que nós devemos nos apegar, né? Às vezes o céu está de bronze e a gente não vê estrelas para nos guiar, mas o nosso capitão, o capitão do nosso barco é Jesus Cristo, e nós temos certeza que Ele vai nos guiar até o outro lado. Bendito seja o nome do Senhor. Então Pedro escreve na sua primeira carta aos estrangeiros. Olha que coisa. Aquilo que para ele um dia foi difícil, hoje ele finalmente entendeu que a graça é para todos. É para aqueles que creem, aqueles que têm fé em Jesus. Ele trata sobre muitas coisas nessa carta. Ele trata sobre provação para a salvação da alma, sobre santificação, sobre conduta e deveres dos cristãos, sobre da família, sobre amor, paciência, humildade, vigilância. Ele vai tratando ao discorrer da carta. E ao terminar a sua missiva, ele faz uma última recomendação. Antes de dar o amém, antes de dar a saudação final, ele faz algo que vai abalar as nossas estruturas. E ele começa assim, conforme foi lido: e o Deus de toda graça, ou seja, de todo favor, nesse caso o favor imerecido, aquele que ama sem limites. É assim que Pedro apresenta a Deus. E talvez você possa pensar, bom, se Deus é apresentado assim, então vem coisa boa por aí, né? Se Deus é o Deus que ama sem limites, se Deus é o Deus de todo favor que nós nem sequer merecemos, então vem coisa boa por aí, vem prosperidade por aí, vem riqueza por aí, vem fama por aí, vem poder por aí. Não, não é assim que funciona, infelizmente, né? E aí Pedro continua: que em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória. Não estou falando de coisas materiais. Estou falando de coisas espirituais. Mas eu quero o chamado da prosperidade, não.
O chamado de Deus para nós é um chamado espiritual e não material. Não é um chamado físico, é um chamado espiritual, para coisas espirituais, para coisas que não se podem se ver. Por isso que é um chamado de fé, que aquilo é a prova da existência daquilo que não se pode ver. Bendito seja o nome do Senhor. O chamado já era assim desde quando Jesus começou a chamar, né? As demais coisas que Jesus falou é tudo aquilo que nós corremos atrás, mas não é a essência. A essência é o reino de Deus e a sua justiça. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Então Pedro continua: depois de haver padecido um pouco de tempo. Aqui tem essa medida, esse pouco aqui é medida de tempo. Como assim, Pedro? Você sabe por acaso o que eu passo? Você sabe pelos problemas que eu tenho passado? Há quantos anos eu sofro? Há quantos anos eu padeço necessidade? Como você pode dizer, afirmar que nós estamos padecendo apenas por um pouco de tempo? São muitas as provações do justo, como diz a palavra. Precisamos aprender uma coisa com Pedro, e Pedro é o cara que passou por muitas provações aqui. Pedro foi, como eu disse, morto, martirizado, crucificado de cabeça para baixo, mas antes disso, ele foi preso, ele apanhou, tomou chicotadas pelo reino de Deus, e quando saiu de lá, saiu orgulhoso de ter padecido pelo nome de Jesus. Olha só que coisa. Pedro foi preso uma outra vez, sentenciado à morte. A sentença já estava promulgada, lavrada, assinada. E na noite anterior, quando Pedro dormia, veja você, no outro dia ele ia morrer. E mesmo assim ele estava dormindo. Um anjo o libertou da prisão. Olha só, né? Pedro foi a muitas cidades, a muitos lugares, a muitos países, pregar o evangelho. O que precisamos entender, e Pedro entendeu, é que fomos chamados para a eternidade e não para as coisas desta vida. Qualquer provação que você venha a passar nessa vida não é nada comparado com a eternidade. É por isso que Pedro fala: depois de haver padecido um pouco. É pouco. Tudo aquilo que você vive aqui de provação é pouco. Você pode ter vivido ou viver como Matusalém viveu aqui nessa terra, que foi o homem da qual se tem registro que mais viveu. Viveu 969 anos. Pode viver tudo isso em sofrimento, mas se comparado à eternidade, isso não é nada. Nada. Eternidade é um lugar onde o tempo não passa. É difícil entender um conceito porque nós estamos do lado de cá. E do lado de cá nós estamos presos ao espaço-tempo. Mas do lado de lá, na espiritualidade, nós estaremos vivendo a eternidade. Lá o tempo não conta. Não conta. Então é por isso que Pedro diz: aguentem mais um pouco, é só um pouco de tempo. Vocês foram chamados para a liberdade. Bendito seja o nome do Senhor. Então Pedro continua, né? Ele mesmo vos aperfeiçoará, ou seja, restaurará. Enquanto estivermos aqui, vamos ser seres imperfeitos. Sempre, enquanto estivermos aqui, precisamos ser restaurados, aperfeiçoados. Né? No nosso pescoço tinha que ter uma corda com uma placa escrito em obras, porque é isso que nós somos do lado de cá. Sempre estaremos em obras, sempre estaremos aprendendo, sempre precisaremos nos aperfeiçoar, entender melhor o mundo, entender melhor o reino. Somos imaturos demais na comparação com Deus. Deus então precisa nos ensinar e nos guiar pelos caminhos que Ele quer. Jesus nos chamou para uma vida, não uma vida qualquer, não apenas uma vida biológica, mas uma vida espiritual, denominada vida Zoe, do grego Zoe, que é a vida de Deus em nós. É quando Deus começa a viver dentro de nós.
É essa vida que Deus nos chamou. E essa vida, ela começa agora e termina na eternidade. Enquanto esse processo não passa, nós precisamos ser aperfeiçoados, santificados, para depois, no fim, sermos glorificados. Bendito seja o nome do Senhor. E ele continua: confirmará, ou seja, sustentará. A nossa vida precisa ser confirmada pelo Senhor. Precisa ser sustentada por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. O céu não é para quem começa. O céu é para quem termina. Há muitos que começam, mas ficam na metade do caminho, ou em 99% do caminho. Não, o céu não é para esses. O céu é para quem termina a jornada. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que dizer, como uma vez o autor da Epístola aos Hebreus disse e nos ensinou, dizendo: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É assim que nós precisamos ser. Não aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam, aqueles que têm um objetivo, têm um alvo. Bendito seja o nome do Senhor. Como o próprio Paulo falou, prossigo para o alvo. É assim que nós devemos ser. E Pedro continua: fortificará, ou seja, concederá forças. Deixa eu perguntar uma coisa: como é que estão as suas forças nesses últimos tempos? Será que você se sente forte ou fraco na presença do Senhor? Como é que está o seu ânimo? O seu ânimo espiritual? Você tem ânimo para acordar, para viver, para brigar dia após dia? Ou você se considera fraco? Se você está forte, eu tenho uma palavra de Deus para você. Vai nesta tua força. O Senhor é contigo. Que Deus te conserve assim. Tome apenas cuidado, como diz a palavra. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então tenha cuidado. Mas que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te mantenha assim. Agora, se você é daqueles, como eu acredito seja a grande maioria, se sente fraco, ou parece fraquejar, a palavra que eu tenho para você é essa: vai nesta tua força. A palavra é a mesma, é a mesma. Vai nessa tua força, mesmo sem força, mesmo fraco, continua. Mesmo no passo do gado, vai indo, passo a passo, dia após dia, não tem problema. Ah, mas eu estou fraco, mas levanta da cama, batalha o seu dia. Vai nessa tua força que o Senhor também é contigo, varão valoroso. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que eu denominei o tema dessa pregação de caminhando em fraqueza. Porque nós precisamos caminhar mesmo em fraqueza. Bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que Deus fez com o Gideão, não foi? Essa palavra, vai nesta tua força, foi para quem? Foi para Gideão. Gideão era forte? Não, olha as desculpas dele. Olha, eu sou de... O Senhor vai me usar para... contra os midianitas? Olha para mim. Eu sou de umas tribos das mais insignificantes de Israel. E dentro das tribos de Israel, a minha família... é uma das famílias mais pobres da tribo. E da minha família eu sou o menor da casa do meu pai. Como é que o Senhor vai me usar? Tem tanta gente para me usar, logo eu. Gideão está temeroso, Gideão tem dúvidas. Gideão fala: ó, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou para o inimigo está fazendo chacota de nós. Estamos desamparados, Deus não está nem aí para nós. E mesmo assim, o anjo do Senhor falou para ele: vai nesta tua força, varão valoroso. Bendito seja o nome do Senhor. Eu te envio, eu sou contigo. O que foi que Jesus disse para a igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse, capítulo 5, 4 ou 5? O que foi que... 4, o que Jesus disse? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus disse isso para a igreja a qual ele não tinha nenhuma repreensão para lhe fazer. Nenhuma reprimenda. Eles eram fracos, mas na pouca força que tinha, Jesus havia colocado uma porta aberta diante deles e eles iam entrar por essa porta.
mesmo sem força, nem que fosse arrastando, eles iam entrar. E essa porta aberta, o inimigo não poderia fechar, porque porta que Deus abre, ninguém fecha, e porta que Deus fecha, ninguém abre. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a palavra que eu tenho para você hoje é a palavra que Deus tem para nós. A alegria do Senhor é vossa força. A palavra do salmista para nós, bendito seja o nome do Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. E Pedro então continua, e fortalecerá, ou seja, porá sobre firmes alicerces, em verdadeira segurança, estabelecerá e te tornará inabalável. O salmista Davi resume assim a comparação da nossa vida antiga com a nossa vida nova em Deus. Ele diz assim: tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. É isso que Deus fez com Israel. É isso que Jesus faz conosco. Ele nos tira de um lago horrível. Lagos são lugares instáveis, onde você não tem muito equilíbrio. Deus nos tirou deste lago de água parada. Deus nos tirou de um charco. O que é charco? Uma espécie de pântano, onde você fica preso, como se estivesse numa areia movediça, onde quanto mais você se movimenta, mais você afunda. Um charco de lodo. Lodos dá em lugares úmidos. Lodo é úmido e escorregadio. É desse lugar que Jesus nos tirou e nos colocou aonde? Sobre uma rocha. Uma pedra inabalável. Uma rocha segura. E ainda mais, firmou os nossos passos. Agora nós podemos ficar eretos. Podemos olhar para cima. Podemos olhar para o horizonte. Podemos observar aquilo que Deus tem para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. É o Deus que cuida de nós. É o Deus que nos fortalece. É o Deus que nos sustenta. É o Deus que firma os nossos passos. Diz o salmista: aquele que te guarda não tosquenejará, não dormirá o guarda de Israel. Sabe o que é tosquenejar? Tosquenejar é bater a cabeça, é cochilar. O nosso Deus, ele não apenas não dorme, mas também ele nem mesmo cochila, ele nem mesmo fecha os olhos. O nosso Deus, ele está sempre de olho naqueles que o servem. Bendito seja o nome do Senhor. E para fechar e concluir, o versículo 11 diz: a ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. A maravilha disso tudo, deste processo de Deus em nós, é que isso vem de Deus. O trabalhar nasce nele, o trabalhar é dele, a conclusão também é dele, e nós apenas devemos nos deixar moldar por aquilo que ele quer fazer em nós, por aquilo que ele projetou em nós, por aquilo que ele já nos destinou. Bendito seja o nome do Senhor. Sempre foi ele, nunca fomos nós. Sempre foi ele, nunca fui eu. Sempre foi ele, nunca foi você. Saiba disso. E saiba que na sua caminhada você pode estar caminhando em fraqueza. Não tem problema não. O Senhor é contigo. Vai nessa tua força, mesmo em fraqueza. Continua caminhando, continua levantando da cama, continua vivendo e lutando a cada dia, mesmo com pouca força, porque o Senhor é contigo. Porque o Senhor tem destinado você à glória, à eternidade. Nós estamos na palma da mão de Deus e ninguém pode nos tirar de lá. Fique com essa palavra no seu coração, medite nela, creia nela e com certeza você será ricamente abençoado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.